Retornando aí para Atos 6, nós temos a instituição de aquilo que seria um exemplo dos primeiros diáconos da igreja. E este grupo vai surgir devido a uma crise. Que crise é essa? O versículo 1 mostra uma crise que aconteceu entre os gregos, os irmãos de fala grega, né, os helenistas, e os hebreus, porque as viúvas estavam sendo esquecidas. E nós sabemos que Deus tem um carinho especial com os órfãos e com as viúvas. Quem despreza órfãos e viúvas não está vivendo o verdadeiro evangelho. Não é isso? A Bíblia nos ensina no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 27, quando alguém disser assim, não existe religião verdadeira. Aí nós dizemos, existe. Só que não podemos dizer, é a Assembleia de Deus. Claro que não. A Bíblia nos ensina qual é a religião verdadeira. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Veja que Deus colocou o cuidado com órfãos e viúvas até primeiro do que o cuidado com a santidade. Não adianta a pessoa ser tão santo, mas ser tão apático a ponto de ser insensível para com o cuidado com estes grupos menos favorecidos, não é? Então, nenhuma ONG, nenhuma ideologia, nenhum partido político se importa mais com as minorias e os desfavorecidos do que Deus, tá bom? Não venha nenhuma ONG, nenhum partido dizer que se preocupa com o oprimido, com os desvalidos, porque ninguém se preocupa com os desfavorecidos como Deus. Deus verdadeiramente se preocupa. O resto é propaganda enganosa. E nós vamos observar que a igreja cresceu muito. Depois da pregação de Pedro, de Atos 2, nós vemos ali quase 3.000 almas aceitando a Cristo. Depois da pregação de Pedro no Sinédrio, com a oposição que se levantou, ao invés da igreja diminuir, ela cresceu. Foi para 5.000 crentes. Não é isso? Então a igreja estava crescendo muito em quantidade e muito em rapidez. Era muita gente. E para administrar muita gente, de fato, dá trabalho. Não tem como. E aí o que é que acontece? Na hora de comer, na hora de dividir a comida, o serviço às mesas, que é falar dessa expressão aí no verso 2, o serviço às mesas, que era justamente levar a comida na hora da refeição, um grupo estava recebendo a comida e outro não. É claro que isso talvez foi, eu creio que foi até uma coincidência, foi aleatório, mas eles entenderam que estava havendo ali um preconceito por causa da nacionalidade, por causa do idioma. A igreja começa com os crentes palestinos, os hebreus, né, os judeus. Mas o cristianismo, ele se estende para os gentios. Então ele avança para os gregos, os judeus de fala grega, os helenistas. Então é claro que os servos do Senhor não tinham esse preconceito. O Espírito de Deus já estava trabalhando no coração deles. Mas como era muita gente, não tinha como administrar isso. E isso gerou murmuração, irmão. Então, quando tem murmuração, é problema. Quando tem murmuração, é problema. Observe que aonde tem muita gente, geralmente tem murmuração. Por quê? Porque como tem muita gente, dá para murmurar nos cantinhos e não ser percebido, não é? Dá para murmurar aqui no meu grupo, de maneira que nem todo mundo perceba. Só que a murmuração foi tão grande que chegou aos ouvidos dos apóstolos. E o que foi que os apóstolos fizeram? Levantaram o dedo no rosto, gritaram, ameaçaram, xingaram? Não. O versículo de número 2 diz que eles convocaram a multidão dos discípulos e procuraram uma solução. Porque aos apóstolos era dada a tarefa, como nos diz o versículo 2, de ministrar a palavra de Deus. Então não tinha como eles fazerem tudo.
Não tinha como eles ficarem pregando a palavra e ir nas mesas servir a refeição. Então eles disseram: não podemos deixar de dar a palavra de Deus para servir as mesas. Precisamos então escolher homens para fazer este serviço. E no verso 3 é aberta a vaga para 7 homens fazerem esse trabalho do serviço diaconal. Os 7 aqui, poderia ser 10, poderia ser 4, poderia ser 11. Foi um número que eles entenderam naquele momento ser um número razoável, não é? E não tem aqui nenhuma numerologia, mas aquele momento era uma quantidade que era razoável. E quais eram os critérios para alguém pegar a bandeja na mão e servir comida aos crentes? Os critérios aparecem no verso 3. Ter boa reputação, ser cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Esses foram os critérios exigidos. Observe que não foi saber equilibrar uma bandeja com copos. Não foi. Para ser garçom, você tem que saber segurar uma bandeja. Senão você não serve para servir. Mas no serviço espiritual, eles não se preocuparam com isso. Eles disseram: olha, queremos homens que tenham um braço forte, que consiga ficar segurando a bandeja sem ter cãibra. Não. Os critérios aqui foram critérios espirituais. O primeiro critério fala de caráter, ter boa reputação. Ou seja, é preciso que lá fora ele seja bem conhecido para ele poder fazer um bom serviço aqui dentro. Geralmente a gente costuma inverter. A gente observa as pessoas como elas são aqui dentro para a gente deduzir como elas são lá fora. Mas os apóstolos nos ensinam que ao escolher uma pessoa aqui dentro para fazer um serviço, é bom dar uma analisada como está a reputação deste abençoado e desta abençoada lá fora. Talvez, se fizermos esta análise, tomaremos certos sustos. Observaremos que o testemunho não combina com a confissão de fé. E se o testemunho não combina com o que é proferido de boca, é reprovado para o serviço espiritual. Nós vamos ver lá a lista de Paulo, quando ele escreve a Tito e a Timóteo, critérios para alguém ser diácono, presbítero. Observe que lá não aparece tanto o nível teológico da pessoa, não é? Não aparece lá, como até algumas igrejas determinam até estatutos, que tem que ter tantos anos de crente, embora que ele diga que não deve ser um neófito, não deve ser um novo convertido que não tem base, mas ele não estabelece tempo, porque a caminhada espiritual de cada um é diferente. Tem gente que amadurece rápido, 3 anos já amadurece, tem uns que 30 anos e continua e neófito. Não tem como tabelar, não tem como dizer: olha, depois de 10 anos todo mundo na igreja é maduro, porque não é. A gente vê que não é. A gente que convive com todo tipo de idades, a gente observa vários níveis de maturidade. E por vezes não é proporcional a maturidade à idade. Às vezes isso também choca. É pessoas que já têm uma idade avançada, mas são meninos inconstantes na fé. É por isso que tem que se observar a reputação. Reputação fala de caráter, de testemunho externo, como nós somos vistos pela comunidade onde nós estamos inseridos, não é? Aí eu preciso dar uma volta lá no condomínio onde se mora, observar lá os vizinhos de lado, os vizinhos falam da criatura, né? Ver lá no ambiente de trabalho, não só o que os seus superiores dizem de si, mas principalmente se houver subalternos a ele ou a ela confiados. É bom ouvir também essas pessoas que estão num patamar inferior. Essas pessoas são boas pessoas para dizer um pouco de reputações, não é? A nossa igreja não tem esse costume, mas outras denominações, ao levantar alguém para fazer um trabalho, costuma fazer um dossiê entre familiares, procura saber a empresa, chega lá: olha, como é que é fulano? Queríamos conhecê-lo.
nós somos da igreja. Aí alguém diz, é da igreja? Eu estava até querendo ter uma conversa com o pessoal da igreja. E aí surgem surpresas. Mas a primeira característica eram homens de boa reputação. Agora, para servir bandeja às viúvas, não bastava só ter bom caráter. Aí aparece a segunda característica exigida. Esses homens precisavam ser cheios de quê? Do Espírito Santo, não é? Talvez a gente pense que tem que ser cheio do Espírito Santo quem vai pregar, quem vai dirigir o ciclo de oração, não é? Quem vai visitar os enfermos com a campanha, aí tem que ser cheio do Espírito Santo, se arrepiar, regalar os olhos e tudo mais. Mas olhem que até para servir uma bandeja de água, os apóstolos exigiam que fosse cheio do Espírito Santo. Porque todo serviço que é feito no reino é um serviço espiritual. E se é um serviço espiritual, exige uma capacitação espiritual. Tá bom? Se for para servir bandeja no restaurante, não precisa ser cheio do Espírito Santo. Mas para servir bandeja dentro da igreja, tem que ser cheio do Espírito Santo. Porque você vai lidar com soberbos, você vai lidar com irreverentes, vai lidar com murmuradores. As pessoas que iam ser servidas eram pessoas que inicialmente estavam murmurando. Então, se não for ser cheio do Espírito Santo, tá olhando o quê? Tá olhando assim para mim por quê? Eu estou fazendo um favor. Não me irrite muito não, senão eu guardo essa bandeja, guardo o copo e não lhe dou nada. Mas quem é cheio do Espírito Santo, não é que vai servir a bandeja cortando o laço. Não é que vai servir a bandeja, eita Deus, eu estou mais cheio que esse copo, não. É porque vai suportar as afrontas de quem você está servindo. Porque não tem coisa pior, irmão, do que estar servindo e receber afronta de quem você está servindo. E o ego humano diz assim, rapaz, a vontade que eu tenho é de derramar essa bandeja todinha na tua cabeça. O ego humano vai dizer isso. Mas quem é cheio do Espírito Santo diz, meu irmão, ore por mim que eu vou melhorar. Não merece nada o murmurador, mas ore por mim que eu vou melhorar, porque eu fui chamado para servir. E isso não é falsidade. Isso não é querer ser melhor do que outra pessoa. Isso não é falsa modéstia. Isso é ser cheio do Espírito Santo para suportar as afrontas daqueles a quem nós servimos. E a terceira característica necessária para servir as bandejas aos murmuradores era também ser cheio de sabedoria. E ser cheio de sabedoria que significa, eu gostei desta frase, saber combinar o poder com o propósito. Sabedoria que também significa tomada de decisão. É canalizar o poder que tem para o propósito correto. Não adianta ser cheio do Espírito e não ter sabedoria, porque fica uma bomba chiando. Só serve para explodir. Então tem que ter a sabedoria que produz o equilíbrio para, evidentemente, conduzir um serviço que glorifica a Deus. Então veja, não são critérios para ser pastor. Não são critérios para apacentar rebanho, para administrar os recursos da igreja. São critérios para um serviço que aos olhos de muitos é um serviço simplório, mas no reino de Deus é um serviço nobre. Porque se não fosse nobre, os apóstolos diziam, tem alguém que quer fazer? Tem alguém que quer fazer? Olha, pelo amor de Deus, quem quiser, dê o nome, porque a gente está desesperado. Não. Havia uma necessidade urgente, mas isso não anulou a responsabilidade da seleção. Às vezes, há certas necessidades urgentes em nosso meio. É uma secretária que falta, é um regente no grupo que falta, é um instrumentista, e a gente, no desespero de querer preencher a vaga, a gente diz, olha, a vaga está aberta, olha, quem quiser, do jeito que você vier, a gente está aceitando. Não pode, não pode.
Mas a vaga está aberta, não tem ninguém fazendo. Veja como é o reino. A vaga está aberta, não tem ninguém fazendo, mas Deus existe. Porque o reino não depende de boa vontade. O reino depende de boa reputação. É diferente. E pessoas com boa vontade é mais fácil de achar do que pessoas com boa reputação. Então a gente que é líder, seja o pastor que lidera todo o rebanho, ou o líder de um departamento que em menor grau é responsável por um grupo, tem que ter este cuidado. Quando aparecer uma vaga, ai meu Deus, menino, esse menino que está passando na rua, vem cá meu filho. Não, não pode. Porque não é a nossa casa, não é a nossa microempresa. É o reino. E para o reino tem que ser de boa reputação, tem que ser cheio do Espírito Santo e tem que ser cheio de sabedoria, não é isso? Agora, ai meu Deus, mas é muito critério e está muito difícil. Mas Deus sempre tem alguém para preencher as vagas que Ele mesmo estabelece. Sobrou alguma vaga aqui? Não. As 7 foram preenchidas. E o texto bíblico nos revela o nome destes homens, não é? O verso 3 nos mostra que os apóstolos não viam essa tarefa como uma tarefa qualquer. Eles dizem que esses varões devem ser constituídos sobre este importante negócio. Eu não sei se alguém tem outra versão aí, né? Ali está aparecendo sobre esta necessidade. Não sei se alguém tem outra versão para este importante negócio. Tem? Alguma outra frase aí, no versículo 3? Aos quais constituamos sobre este importante negócio. Serviço, né? Olha aí. Negócio também. Ou tarefa. Olha, passaremos a eles essa tarefa. A outra versão que usa o adjetivo nobre tarefa. Outra versão ali, olha, desse serviço. Então eles não viam isso como uma coisa qualquer. Não, é para servir às mesas, mas é uma tarefa importante. E enquanto eles estão servindo a mesa, verso 4, nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Aí aqui entra outra observação importante. Nenhum serviço da igreja, nenhuma tarefa da agenda da igreja pode anular, subtrair o ministério da palavra e da oração. Porque tem gente que diz assim, rapaz, eu queria até orar, mas é muita bandeja. Mas Deus está vendo que eu estou carregando bandeja, então Ele bota lá no céu uma observação que eu tenho muita bandeja para carregar, então eu não preciso orar. Nada disso. Nada disso. Não é? Culto onde a apresentação dos visitantes toma mais tempo do que o ministério da palavra. Ministério da palavra significa o serviço da palavra. Ministrar a palavra, servir a palavra. Culto onde se faz uma dramatização, uma entrada com bandeira, um jogral, lindo. Mas, eita, não vai dar para ter a palavra hoje não. Mas Jesus falou. Quem ouviu Deus falar? Mentira que Deus não falou, que Deus não fala com bandeira. Só que a gente levanta a mão para dizer, amém, glória a Deus. Deus falou nos louvores. Não é? Deus falou na peça teatral. É possível que Deus fale de diversas maneiras. Mas a voz profética no culto é anunciada através da palavra. Então, se eu vou dirigir um culto que dura 2 horas, eu tenho que calcular bem o que eu vou inserir neste culto para assegurar que o ministério da palavra e da oração não vai ser negligenciado. Entende, irmãos? A gente pode fazer entrada de bandeira, pode descer um helicóptero, estacionar na frente e fazer fogos de artifício. E a gente começa a andar, a gente vê tanta coisa em tanto lugar que eu digo, Jesus, pode ter. Mas a centralidade do ministério da palavra não pode ser trocada. Os apóstolos não anularam o ministério da palavra. Às vezes há pessoas que são ativistas dentro do culto, não param para ser ministrados pela palavra.
tem aqueles que não param para ministrar a palavra, que são aqueles que têm a responsabilidade de falar, e tem aqueles que não param para ser ministrados pela palavra, são os que têm a obrigação de ouvir. E aí a gente fica com um grupo de ativistas dentro da igreja, que 2 horas eles andam em todas as dependências da igreja, do telhado à pedra fundamental. Mas se você perguntar em 3 meses o que ele faz de aparato geral, ou ela, de substância de palavra de Deus para a sua vida, 0. Não sabe. O seu ativismo, a preocupação com as bandejas nas mesas, lhe impede o envolvimento com a oração e com a palavra. Aí o que acontece com a fé espiritual? Fica raquítica, desnutrido. Aí, primeiro pisão no dedo mindinho do pé que leva, quer se desesperar. Meu Deus, que luta! Irmão, pelo amor de Deus, ore por mim, não dá mais, é muito cruel. Claro. Porque vem a casa do pão, mas não come o pão na casa do pão. Não é? Vem a casa de Deus, mas não interage com o Deus da casa de Deus. E há uma diferença muito grande nisso, eu me lembro agora de Jacó. Porque o primeiro encontro de Jacó com uma teofania, com o agir de Deus, foi Betel. Ele chamou o lugar de Betel, casa de Deus. Mas ali ele interagiu só com o lugar. No segundo encontro, ele denominou Peniel, que é o Deus da casa de Deus. O El Betel. Porque ele primeiro interagiu com a casa. Mas Deus não quer que a gente interaja só com o ambiente. Ele quer que a gente interaja com Ele mesmo. Então primeiro ele conheceu Betel, depois ele conheceu El Betel, que é o Deus da casa de Deus, não é, irmãos? E tem muita gente que conhece bem a casa de Deus, frequenta bem a casa de Deus. Tem lá uma cadeira cativa, vitalícia, na casa de Deus, mas não interage com o Deus da casa de Deus. É um Jacó, mas Deus ainda marca encontros nos vales de Jaboque, para trazer alguém para mais perto dele e gerar intimidade, tá bom? Então, nem pense que o seu ativismo, você que está aí cultuando, vem na igreja só quando dá vontade, nem pense que o seu ativismo deixa Deus emocionado. Eita, olha, parece uma formiguinha, tão bonito, olha, sobe, desce, vai e volta. Eu vou abonar as horas que tem que ter de oração. Não. Você vai ficar desnutrido, vai sofrer de um raquitismo espiritual. Então, os apóstolos asseguraram o serviço das viúvas, mas também perseveraram no ministério da oração e da palavra.